boa noite. Cláudia, super bem-vinda. Claro que primeiro as mulheres, né, gente? O João já está acostumado aqui no programa. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Simone. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Bom, a gente estava falando nos bastidores que quando vocês entram, na verdade, quando entra o bloco do João, o negócio bomba mesmo e passa muito rápido. O pessoal quer saber, quer falar, quer fazer pergunta e não dá tempo, né? Gostoso, né? Então, vamos falar rapidamente para a gente aproveitar o tempo mesmo. Claro que a Cláudia, super convidada, vai voltar aqui com a gente. Quero a Cláudia aqui no programa mais vezes. Que bom. João, a gente terminou o programa falando de resiliência, foi isso? Sim, estamos entrando no assunto. Dá só um briefing aí do resiliência né? para o pessoal que ficou aí na vontade, né, desse conteúdo. E depois a gente entra aí com os conteúdos da Cláudia. Perfeito. Nós estávamos falando sobre autogerenciamento, né? Nós entramos na questão de crenças limitantes e na questão da necessidade da resiliência para essa autoanálise, né? Quando entram os fatores, principalmente quando entram os fatores corporativos, né, Cláudia? Com certeza. E aí foi quando nós começamos a receber perguntas muito relacionadas ao que você tem uma expertise muito grande. Foi onde nós falamos, vamos chamar a Cláudia, porque ela vai conseguir passar para a gente de uma forma bem bacana a continuidade desse assunto. Tanto é que eu trouxe aqui algumas perguntas que o pessoal colocou no Instagram, procurou a gente durante a semana, né? E a gente foi lançando algumas coisas e foram chegando as perguntas, Simone. Então, acho que a gente nem vai perguntar muito, é mais o pessoal mesmo que já está ansioso para ter algumas respostas. Deixa Cláudia. eu só mandar uma boa noite aqui para o Rafael Perdal. Boa noite, eu sou de São Caetano do Sul. Eu adoro os ouvintes, então faço questão de falar com todo mundo. Tem pergunta também aqui para você já, Cláudia? Tem aqui. Que o bom. Rodolfo de Botucatu, é isso mesmo? Eba. Super bem-vindo. Ele pergunta o seguinte, o que é mudança de cultura organizacional, Cláudia? Bom, vamos por partes, né? Como eu diria. Bom, boa noite, Rodolfo. Mudança organizacional. A mudança organizacional, normalmente, ela vem em função de uma necessidade que a empresa ela tem para se adaptar, geralmente, ao mercado, se adaptar ao cenário. Então, as empresas elas trabalham essa mudança no intuito de permanecer no mercado. É uma forma de sobrevivência que as empresas elas criam para que elas tenham possibilidades de se manter no mercado. A cultura organizacional ela é um dos fatores dentro dessa mudança que precisa ser trabalhada. Então, dentro de uma mudança organizacional, que nós chamamos de mudança corporativa, mudança empresarial, dentro dessa mudança tem vários itens, e uma delas é a cultura organizacional, que está ligado diretamente às pessoas. Né? Falam-se tanto de pessoas o tempo todo, né? Principalmente agora, durante essa pandemia, que ainda não passou a pandemia. Então, durante essa pandemia, tem se falado muito da importância das pessoas. E essa necessidade de fazer com que as pessoas se adaptem rapidamente faz com que a mudança organizacional, esse movimento, ele seja feito de uma forma rápida, mas bem estruturada e, principalmente, de forma inteligente. Então, mudança organizacional nada mais é uma forma da empresa conseguir se manter no mercado de uma forma estruturada, né, de uma forma inteligente e sustentável, né, que também são mudanças que são feitas periodicamente. Hoje em dia, as mudanças organizacionais elas estão muito comuns, porque nós falamos tanto dessa coisa do mundo VUCA, né, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade. Então, nós temos esse mundo VUCA que faz com que as empresas constantemente precisam se adaptar. Então, o nível de flexibilidade ele é muito importante para que essa mudança organizacional ela seja sustentável e, principalmente, que ela seja eficaz, né, que precisa Exatamente. manter, né? Cláudia, tem uma situação em relação a essa mudança organizacional, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo. Quando nós falamos em mudança numa empresa, alguns tempos atrás nós falamos de mudanças um longo prazo mais longo. Né? E automaticamente, com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, não agora, essas estratégias, esses cenários que são feitos estrategicamente, vistos pelos grandes empresários, pelos micro e pelos médios empresários também, encurtou esse prazo. Bastante. Muito, né? Bastante. E quando a gente fala de mudança organizacional ligada a pessoas, nós não podemos esquecer que quem está à frente das organizações são pessoas que, com esse movimento de pandemia, também se perderam bastante em relação à criação de cenários eficazes pela incerteza que tudo causou. Com certeza. Né? Com certeza. Então, como que a gente pode... Eu tô dando esse briefing para falar de uma pergunta que me fizeram também, né?
As empresas, depois dessa pandemia, elas vão passar por uma mudança organizacional? E se sim, qual o grau que isso pode impactar hoje no cenário, vamos falar Brasil, né? Tá. Nós estamos aqui, no cenário brasileiro, para essa população que está trabalhando, né? Sim. Na verdade, eu entendo particularmente que a mudança já vinha até antes mesmo da pandemia. Essas mudanças já vinham ocorrendo já, no mínimo, há uns 5 anos antes da pandemia, no mínimo. Aí eu colocaria até mais, onde a tecnologia realmente ela tem avançado bastante. A necessidade de você colocar uma inteligência tecnológica ou artificial, ela realmente tem demandado bastante. Então, essa mudança já, de certa forma, já vinha, né, acontecendo. A pandemia ela acelerou, né, pelo fato das pessoas elas precisarem se adaptar, tudo tal, mas ela só acelerou algo que já vinha acontecendo. A mudança organizacional, espero que as empresas entendam que é necessário. Se não for por uma questão de estrutura, né, estrutura organizacional, que é a necessidade de você trabalhar, até rever com relação aos seus negócios, verificar como está toda a estrutura do teu empreendimento, ou você também pensar numa mudança também de tecnologia, se de repente há uma necessidade de você fazer investimentos fortes para que você possa ainda permanecer no mercado, mas principalmente que você tenha uma flexibilidade e uma mudança rápida. Porque quando você tem uma tecnologia de ponta, não digo de ponta necessariamente cara, mas uma tecnologia que ela seja perene a ponto de sustentar qualquer mudança que você faça, ela seja rápida. Então, uma vez que você tem uma tecnologia nesse nível, a possibilidade de você se adaptar em qualquer cenário, inclusive essa da pandemia, com certeza o impacto vai ser menor. A necessidade de você também trabalhar seus produtos e serviços, verificar se realmente os produtos e serviços que antes você oferecia, hoje ele vai ser algo que hoje o mercado ele vai absorver, ou você tem uma necessidade de você trabalhar isso de uma forma muito mais rápida e muito mais focada. Fala-se tanto da necessidade do cliente, o que realmente o cliente precisa, o que eu posso oferecer para o cliente, que agora o cliente está com um perfil diferente. Né? Então, como vou trabalhar com isso? E a cultura organizacional, que são as pessoas, exatamente. Exato. Isso. Então, tudo isso faz parte de mudança. Em algum ponto, eu tenho certeza que o empresário vai entender que ele vai precisar mudar em maior e menor grau. Eu entendo que a empresa, hoje, que não se adaptar, ou pelo menos não perceber que existe uma necessidade muito grande de criar essa mudança, ele vai se sustentar, ele vai continuar, mas a sustentabilidade dele em curto, médio prazo, isso é algo que precisa ser ainda eu pelo menos particularmente questiono bastante. Sim, sim. Independente se a empresa é grande ou pequena, o ramo de atividade. Independente. Porque pós-pandemia, mesmo ele pode pensar, eu sobrevivi, mas não quer dizer que ele vai se manter. Não, exatamente, você disse tudo. Você conseguir sobreviver, ok. Você conseguir chegar a um nível, ok. Só que sustentar, esse já é outro problema. Por quê? Na verdade, uma outra situação, na verdade, não se torna um problema, já que ele conseguiu chegar até aí. Mas a velocidade vai continuar, das mudanças, elas vão continuar, né? Ela vai continuar de uma forma ou de outra. Então, se você não fez nenhuma adaptação durante esse período, então, em algum momento, ele vai se chocar com esse impacto e, muito provavelmente, não vai dar tempo dele trabalhar isso para ele poder voltar para o mercado. Então, em algum momento, em alguma situação na sua empresa, estrategicamente, é muito importante que ele pense exatamente onde que estão os gargalos e os focos e os pontos cegos, para que, de repente, ele possa não só pensar no hoje, mas principalmente pensar em curto, médio prazo, não digo nem longo, porque hoje em dia, até porque a tecnologia nem existe longo prazo. Não tem mais longo, então, curto, médio prazo, exatamente como vai ficar o mercado, como vai ficar o cliente, exatamente o que você pode fazer para poder atender às necessidades e expectativas do mercado e dos seus clientes. Então, uma forma ou de outra, ele precisa se adaptar para hoje e para amanhã. O importante, então, né, João, não te cortando, mas o importante, então, é esse empresário tomar essa consciência e começar agora. Sim. Sim. Né? Não esperar pós-pandemia para ontem, realmente reunir o que ele pode como a Cláudia falou, já faz e começar a fazer, né? Está nessa vibe, né? Eu fazendo uma analogia com o passado, né? Antigamente, quando existiam mudanças, eram muitas mudanças tecnológicas. Sim. E eram de espaçamentos muito maiores.
Por exemplo, na Suíça, que dominava a indústria do relógio, né? Quando surgiram aqueles relógios sem a mecânica, eles entenderam assim, não, isso não é um relógio. Né? E eles perderam o mercado até hoje, não recuperaram mais. Existiam mudanças tecnológicas. Hoje, eu particularmente, eu vejo assim, essas mudanças elas estão ocorrendo paralelamente à tecnologia e à parte comportamental. Sim. Nós estamos vivendo um momento histórico onde o comportamento humano ele está numa transição muito grande. Com certeza. Né? Com essas gerações que chegaram, os millennials, agora uma nova geração chegando em breve, que é a Alpha, né? Depois da Z, e cada uma vem acrescentando algo de diferente. Com certeza. Que está impactando totalmente na cultura organizacional. Com certeza, né? com certeza. Então, a importância dessa gestão do comportamento, né? Porque a gente costuma dizer nas empresas, né, de RH, são contratados por competências e dispensados por comportamento. Exatamente. Né? Então, essa gestão, como alinhar tantas vertentes diferentes em gerações diferentes numa mesma empresa, né? É liderança. Desafio, né? Os líderes não gostam muito quando eu digo isso, mas o maior responsável pela gestão do comportamento, apesar de que isso, normalmente, ele é delegado e ele tem como responsabilidade a área de recursos humanos, né, da empresa, quando a área de recursos humanos ela trabalha de uma forma estratégica. Mas eu entendo que, concomitantemente, a área de recursos humanos, as lideranças são os mais responsáveis pela gestão comportamental de suas equipes. Cada liderança é responsável por isso. E por que isso? Porque é ele que está todos os dias com as suas equipes, ele que está todos os dias conversando com as pessoas, verifica quais são os impactos que a pandemia, de certa forma, ele tem gerado junto às suas equipes, ele que tem verificado quais são as tendências, não só comportamentais, mas uma tendência no cenário externo que, eventualmente, pode impactar as suas equipes. Então, a liderança é uma das... Eu, particularmente, entendo que é uma das principais responsáveis, se não a principal responsável, para fazer a gestão comportamental. Quando nós falamos nessa mudança muito rápida organizacional, justamente porque hoje não é nem mais uma questão de tempo, uma questão de velocidade das mudanças, né, organizacionais, essas mudanças... Quem está perto, que é a liderança, ela consegue detectar isso com mais facilidade e começar a gerar as mudanças com muito mais facilidade e com muito mais sustentabilidade. Então, e a cultura organizacional, traduzindo isso em função da equipe, em função das pessoas, de como o indivíduo, o grupo e toda a estrutura de pessoas da empresa, então, a liderança estando perto, fica muito mais fácil ou menos complicado, porque as pessoas, de certa forma, são indivíduos e cada um tem sua individualidade, e com várias gerações hoje em dia na mesma equipe, é um tanto quanto diversificado demais para determinadas lideranças. Mas entendo que, quando você está perto, a sua tendência de entender melhor a necessidade fica muito mais fácil, fica muito mais rápida. E, principalmente, as mudanças geram impacto menor. Então, a cultura ela fica mais fomentada, porque as pessoas entendem que isso vem de um exemplo. A liderança ela está vendendo um exemplo de uma mudança que é necessária, vai gerar impactos negativos, sim. Falar que mudança não gera dor, mentira, gera muita dor. Eu ia falar isso agora. Imagina uma dor numa equipe Qual a inteira. consequência, né? Também negativa, se tem alguma. Exatamente, gera dor. Então, a liderança é o principal personagem em tudo isso, para poder diminuir esse impacto negativo junto às pessoas. E isso em todas as gerações. Essa nova geração ela tem uma vantagem, né, diferente de outras, que ela já vem num cenário de mudança. Né? Então, ele... Não que para ele é algo confortável, mas ele consegue encarar isso com uma facilidade maior do que, por exemplo, a nossa geração. Né? Exatamente. Então, até mesmo a geração Y, muitas vezes, também tem dificuldade. Mas essas novas gerações, elas têm uma facilidade maior de lidar com isso. Até muitas vezes elas esperam para essas mudanças. Eles almejam, né? Eu ia falar exatamente, eles almejam a mudança, um desafio diferente. Não querendo né? cortar vocês, mas eu tenho que atender o pessoal de casa, o pessoal que está na sintonia. O Rogério Tavares, ele está perguntando o seguinte: o que quer dizer, vocês estão falando tanto, né? O que quer dizer essa geração Y, Z, quer dizer o quê? Para quem não sabe.
Deixa para a Cláudia. Pode falar. Não, por favor, pode Bom, tomar a frente. essas são na verdade, são essas gerações, né, que nós temos dentro da nossa sociedade. Porque eles falam com tanta propriedade, né, gente? Eles sabem do que estão falando, né? Muita gente de casa não conhece, né? É verdade. Mas na verdade, são várias gerações que nós Olha, passamos. boomer. Na verdade, são gerações da sociedade, que é uma forma de nós entendermos, inclusive, as mudanças que ocorreram dentro de toda a nossa história, né, para poder verificar quais são as eras que acabaram entrando E essas classificar gerações. aí a grande população. Exatamente. Quero saber, hein, se eu sou da Y, da Z, conta tudo. E essas gerações representam essas mudanças de era, né? Então, por exemplo, nós temos a geração Baby Boomer, que elas vieram pós-guerra, né? Vieram depois de de um longo período de guerra, depois que elas nasceram, então, nós somos chamados Baby Boomers. Então, está numa faixa etária de seus 60, 70 anos. Nós temos a geração X, né? Que é a geração X. Geração X, que tem os seus 50, seus 50, 60 anos, que eles são, na verdade, é uma transição, né? Então, algumas vezes os anos eles batem, mas é mudança de era. Então, são os baby boomers. Então, desculpa, a geração X. A geração X, hoje, vamos dizer assim, transformando isso na realidade, é o que já está meio que a base da aposentadoria, né? Pode-se dizer assim. Tem a geração Y, que está na faixa etária de seus 35, quase 40 anos. Então, é uma geração que já trabalhou com a tecnologia, exatamente, já entrou com a tecnologia. Então, ela praticamente nasceu com a tecnologia, ela trouxe a tecnologia. Então, ela já veio com uma cabeça completamente Nasceu diferente. com os Jetsons. Na verdade, os Jetsons é agora, né? Os Jetsons é lá do... Exatamente. Essa geração Z, geração Alpha, já vem exatamente. com... E basicamente, já nasce com o celular e com os tablets. Inclusive, tem os bebezinhos, né, de celular na mão e tablet. Já viu isso no YouTube? Gente, é demais, hein? Os bebezinhos. Então, essas gerações, eles representam as mudanças das eras, né, que nós temos, que para cada mudança que nós temos dentro da nossa sociedade, a cada mudança nós temos um período etário, pode-se dizer assim, que representa isso. Então, pós-guerra, depois uma área da época da pós-era industrial, depois nós temos a entrada da tecnologia, agora nós estamos entrando no que se chama de uma era exponencial, Sim, e assim robótica, vai, né? Exatamente. E aí caminha, né? Caminha a humanidade, pode-se dizer Assim assim. caminha a humanidade, né? Por enquanto, nós estamos ainda na Z e na Alfa, porque são a faixa etária de seus 20 e poucos anos, que é o pessoal que está vindo com um gás muito grande, principalmente são os estagiários, os trainees, que estão vindo com tudo. Que também vem com uma característica muito diferente, que está quebrando paradigmas enormes dentro das empresas, tem quebrado paradigmas enormes, tem trazendo uma nova cultura organizacional. E você Olha a acha, mudança. você acha que isso... tácita, né? Total, Uma forma total. tácita. Você acha que isso atribui ao jovem aprendiz? A todos os jovens, na verdade, a todos os jovens. Os jovens eles estão vindo com uma vontade de transformar, mas eles não vêm com uma necessidade de transformar para gerar impactos, né? Para você, no sentido de que eu vim para te tirar, então eu vim aqui para te substituir. Eles vêm muito. Isso é uma geração que eu gosto bastante, porque eles vêm para agregar. É uma geração muito agregadora. E aprender com quem está lá também, né? Não é porque sim. se a pessoa está lá, é porque ela tem uma bagagem, ela tem um diferencial também. Não é a idade que qualifica, né? Tem uma situação bem interessante no que acontece em relação a esse conflito de gerações, né? Quando a gente fala em conflito, a gente já fala de resiliência necessária para amenizar esse conflito. Essa geração, a Z, né, que a Alfa está entrando, na verdade, a Z, que já está um pouco mais constituída, ela vem de uma forma tácita mudando essa cultura, mas ela vem para agregar. Na mente dela está com o intuito de agregar. Quando nós olhamos para o outro lado, nós vemos a geração X, por exemplo, né, já passando por cima da Y, né, que é uma transição entre as duas, um receio de mudanças tão avassaladoras, porque ela vem... Né? Com certeza. E essa falta de resiliência da geração X causa esse conflito. Agora, o que eu queria colocar aqui para o pessoal é por que tem essa falta de resiliência, esse medo de mudança, né? Porque a nossa mente, né, Cláudia, Simone, o nosso cérebro ele foi constituído, vamos dizer assim, para economizar energia, né? Então, todas as nossas crenças que nós falamos nos outros programas, né, foram estabelecidas e foram se criando dentro de nós caminhos neurais, onde foi
tranquilizando um processo de execução, quando a gente fala da parte corporativa, né? E quando você sente a chegada de um desafio desse, é encarado como uma ameaça, e você tem que reprocessar uma série de fatores internos, e você acaba tendo aquele incômodo, até neuronal, até cerebral, né, de mudança, e você tem que fazer um processo interno de autogerenciamento para você entender e aceitar esse tipo de mudança, não como uma ameaça, mas sim como um desafio conjunto de crescimento. Né? Então, para o nosso autogerenciamento, fica importante entender esse processo da nossa geração, principalmente, que esse pessoal não está chegando para bagunçar aquilo que nós temos delineado na nossa vida, mas para agregar novos fatores necessários para essa mudança. Sim. É que eu acho que o conflito maior é naquela coisa que nós chamamos de entrada e saída, né? Essa geração está entrando e a nossa geração está numa fase de saída. Né? Vamos pensar nessa questão da aposentadoria, de você já ter uma vida, né, pelo menos a grande maioria, supostamente já estabilizada. Então, você, entre aspas, seria uma finalização, ou pelo menos uma reta final dentro de uma jornada profissional. Que não é, né? Nós sabemos muito bem que não é, porque eu levanto muito a bandeira de que 50 a mais é extremamente mas produtivo. Fica na mente, né? Mas fica, exatamente. Né? Então, tem essa questão da entrada e da saída. Saída deles e a entrada de outro, que acaba gerando uma ameaça. E a nossa geração é uma geração que foi muito influenciada pelos nossos avós e nossos pais, que é da questão da segurança. Exatamente. Né? A questão de sobrevivência, né? Que isso vem da época da guerra. Então, ou seja, tem uma necessidade muito grande de você ser perene, de você ser estável naquilo que você está. Então, é uma crença que nós carregamos. A maioria dos nossos pais, dos nossos avós, do pessoal da nossa idade, você pode perceber, eles querem aquela coisa de entrar numa empresa e morrer na empresa, né? De você entra como office boy e sai como gerente. Gerente. Ou então não precisa nem sair como gerente, desde que você permaneça na empresa. Lá até o exatamente. Final. Então, isso, para essa nova geração, eles não têm isso como uma premissa. Meta, né? Exatamente. Então, é uma geração, a nossa geração é uma geração que tem muita insegurança, justamente por questões de anteriores à nossa, já vem com uma crença, paradigmas. Quando entrou a geração Y, nós também sofremos bastante, porque eles vieram com a tecnologia, que até então... E foi uma mudança muito rápida da tecnologia. Muito rápida. Então, essa mudança de cenário assusta. Assusta muito. Então, eu acho que a geração X ela tem aprendido bastante. Eu acho que, apesar de tudo, ela tem sido extremamente antifrágil, até nem resiliente. Ela tem se sentido, eu acho que está se tornando até antifrágil. Na verdade, né? Exatamente, para poder lidar com tudo isso. E tem lidado, porque hoje 50 mais, gente, é produtivo. 50 mais é produtivo. Essa superação da geração X, na verdade, é uma necessidade, até por sobrevivência. Então, Total. ou eu vou me adaptar, ou eu vou sair do cenário. Então, é uma necessidade, e cada vez mais, com toda a informação que se é obtida hoje, através dos celulares, da tecnologia, a necessidade desse autoconhecimento, desse autogerenciamento, de tudo que tem acontecido no cenário do mercado. Com certeza. Não tem como fugir disso. Não. Né? Então, ou você se adapta, ou você sai do cenário, sai do mercado. Agora, como conquistar essa resiliência? Né? Porque ficar entendido como resiliência, que vem ali da etimologia da palavra, né? É como se você pegasse a resiliência é você pegar uma espuma muito dura, que você amassa ela, e quando você solta, ela volta para o normal dela. Né? Então, quando nós somos amassados né, pelas mudanças comportamentais, qual o grau de resiliência que eu tenho para voltar ao meu normal e seguir em frente? Né? Isso é um grande desafio. E aí nós chegamos naquela velha premissa que se chama autoconhecimento. Já vou falar disso. Não dá para fugir disso, né? Então, não dá para fugir disso. O pessoal todo mundo fala, Cláudia, você só fala de autoconhecimento. Então, gente, sinto lhe dizer que é autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de tudo que vai minimizar o impacto negativo de tudo que nós vamos passar. Trabalhar a nossa inteligência emocional, trabalhar a nossa resiliência, você entender o seu cenário, você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, verificar qual é o seu diferencial como pessoa e como profissional, para que você possa trabalhar melhor toda essa mudança. Autoconhecimento é a base de tudo, né, João? Tudo. Nós sabemos não dá para fugir disso, não tem como, mesmo porque... Hoje, estatisticamente falando, 15% da população tem um autoconhecimento
bom. 15% da Razoável. população, razoável. Até aqueles que não têm muito estudo, Não, já vem do ser humano, na verdade, assim, genético. o autoconhecimento ele é muito pouco ainda frente à necessidade que se pede. Você imagina uma população de quantos trilhões hoje? Não lembro. Nossa. Mas No mundo ou no Brasil? somente 15% tem um autoconhecimento. Né? Agora, uma dica que eu acho interessante a gente deixar, que é uma forma como eu enxergo nesses anos, né, que a gente pesquisou, como conquistar uma autorresiliência, uma resiliência maior, né? Quando você consegue ter um autoconhecimento e você consegue gerenciar isso de uma forma proativa, a partir de um propósito de vida, Sim. porque as pessoas, elas costumam muito saber como fazer e o que fazer, Sim. mas não tem um porquê estou fazendo isso. Sim. Quando você coloca um propósito na sua vida e você entende por que você veio para essa terra, para esse mundo, para fazer algo, e você encontra esse propósito, as mudanças, os conflitos, os problemas que vão ocorrendo durante essa trajetória, eles não te abalam tanto, porque você pode se desviar um pouco aqui, um pouco ali, mas você tem um objetivo maior, que é chegar nesse Sim. propósito. Mas não é justamente essa dificuldade, saber qual o seu propósito na Terra? Já é muito profundo, né, João? É difícil, né? Ou vários propósitos, né? Tem gente que vem para várias funções, várias razões, ou de repente não vem, mas faz aquilo porque gosta. Eu acho que as pessoas, elas colocam uma proporção muito grande com relação ao propósito. Eu sempre acho que é a Que é melhor o desígnio, né? Tem o desígnio também. Mas É a mesma coisa. quando se pensa no propósito, as pessoas pensam de algo muito grande, demais, e automaticamente torna-se inalcançável. O propósito, ele precisa ser alcançável. O propósito, na verdade, ele é nosso direcionamento. Você não pode trabalhar em cima de um propósito na qual você não consegue nem seguir uma jornada. Então, ele precisa ser algo tangível para todo mundo. Então, para que você precisa pensar? Vamos pensar em termos muito macro. Vamos pensar aos poucos. Eu sempre falo, gente, é que nem nenê. O nenê nasce, você já não vai pensar quando ele já está com 50 anos. Vai aos poucos. Né? A nossa vida é a mesma coisa. Pensa como vai ser no primeiro ano, como vai ser no segundo ano, como vai ser... E vai aos poucos. Planejamento. É claro, tenha o teu propósito, tenha o objetivo do que você gostaria de alcançar. Isso, o seu sonho, propósito, missão, seja o nome que você queira dar para isso. Desígnio. Né? Desígnio, exatamente. Cada um tem uma forma de colocar isso. Mas, na verdade, isso aí é que a gente chama de cenourinha nas empresas, né? Mas, mais do que isso aí é onde você quer chegar. Isso onde você quer chegar, não importa o que seja, é o que você quer chegar. Não tem certo nem errado, não tem qualquer tipo de julgamento, é aquilo que você quer alcançar. Ótimo, mas seja muito claro do que você quer alcançar. Seja muito claro, porque se você não for claro onde você não tem um foco. A sua jornada não tem nem qualquer não tem motivo de ser feito. É a meta SMART, né, Cláudia? Exatamente, ela tem que ser o A do SMART atingível, exatamente. Né? O S de específico. Exatamente. Eu acho que a gente não precisa entender o propósito como assim, eu vou ser a Madre Teresa de Calcutá. Sim. Eu vou ser um Mandela. Sim. É que as pessoas acham um propósito, normalmente, quando a gente conversa com algumas pessoas, que é uma coisa assim, o meu propósito é salvar a humanidade. Inatingível. E até porque acaba sendo um sonho também, né? Você pode ter e nem propósito... todo sonho é realizável. E eu ouvi uma frase essa semana que eu achei super pertinente para falar aqui agora. Eu ouvi uma frase que disse assim, que o impossível não existe. Não. E para mim sempre existiu. Tudo bem que o impossível é possível através de Deus, através do que a gente corre atrás, sonha, alcança, enfim. Mas o impossível não é impossível. Como assim? Não é impossível. Não é. Na verdade, assim, né? A gente tem exemplos. Essa meta é o sonho, né? O sonho é complicado, porque o sonho, né, mexe realmente com o ser humano. Sim. Teve um corredor que corria se eu não me engano, era a 30 segundos. Ele era o como se diz? O último, penúltimo. O que se tinha conseguido até aquele momento era correr aqueles 100 metros em 30 segundos. E era impossível ser menos que 30 segundos. Se eu não me engano, era 30 segundos. E ninguém conseguia, porque... Eu falei, não, ninguém consegue chegar a esse recorde. É o recorde, eu estava querendo lembrar a palavra. O recorde era 30 segundos. E um dia, alguém conseguiu em 29,8 segundos. E aí quebrou aquele paradigma. Não é impossível. Sim. E depois que foi quebrado uma vez, foram quebrados mais Várias duas vezes. Exatamente. Então, o impossível ele é impossível até onde se entende que é impossível. A partir do momento...
Só que tem que tomar um cuidado com isso, né? Em relação à acessibilidade daquilo que você deseja. Tem uma coisa que eu gosto de colocar muito, que para todos os sonhos são possíveis, desde que você consiga contextualizá-lo. Ou seja, transformá-los em ação. Exato. Então, o seu sonho é impossível? É impossível por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, já não é mais impossível, porque se você conseguir detectar o porquê que ele é impossível, você já contextualizou. Então, Entendi. o que é que você precisa fazer para fazer com que tudo Existe que você a possibilidade. disse, entre aspas, que era impossível, você contextualizar isso e transformar isso em ações? Vou falar para você que é a coisa mais fácil do mundo? Não, não é. Mas não é impossível. Exatamente. Então, é algo que você consegue Então, o impossível fazer. realmente não existe. Exatamente. Se Desde você que consegue contextualizar, contextualizar. processo, Se né? você consegue enxergar por que é impossível, então você tem quais são os passos que precisa ser feito. Mas eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de muito tempo, de muito disso, muito daquilo. Ok, tá. Então, como é que nós podemos diminuir um pouquinho isso mais? E ao invés de falar, eu preciso de R$1 milhão, então vamos diminuir isso. Se diminuir um pouquinho, você vai deixar de ir atrás do seu sonho, daquilo que você quer alcançar? Não vou. Talvez você não consiga na mesma magnitude se você tivesse o dinheiro que você precisasse, mas isso não quer dizer que isso seja impossível. Isso quer dizer que talvez você vai postergar um pouco mais para alcançar dentro daquele tempo, que é o SMART. Né? Exatamente. Talvez você não consiga naquele tempo, mas você vai prolongar um pouco mais para você conseguir aquilo. Então, tem como você alcançar, desde que você consiga contextualizar e transformar em ações. Contextualizar só não adianta. Tem que ter ações. Por isso que eu falo que os passinhos de Nenê. Nenê também é a mesma coisa. Tenho certeza que o Nenê fala, mas caramba, não vou andar nunca. A gente fala que é o passinho de formiga, né? Aquele negócio, eu estou no ponto A, preciso chegar no ponto B. Quais são as ações que têm que ser tomadas para chegar até ali? E você acha primordial, João, entrar nesse caso, para essa pessoa também conquistar? Porque muita gente não tem esse jogo de cintura, não tem essa formação, não tem esse entendimento, né? Fazer um coach também para entender realmente o que a pessoa quer, onde é que ela quer chegar, ter essa facilidade que vocês têm, né, de falar abertamente assim. Mas tem muita gente em casa que não tem essa disponibilidade, né? Não consegue entender se realmente não passar por um processo de coaching ou realmente essa mudança organizacional, paradigmas, cultural. É bem complicado, né? O coach ele vai trazer as ferramentas, vai trazer os processos que vão levar a uma contextualização. Inclusive nas empresas, né? Nas grandes organizações e nas pequenas também. Aqui há um parênteses, que aqui eu Porque estou com a tudo minha está mentora relacionado em também coaching, ao trabalho, né? A Cláudia é minha mentora em coaching. Eu sou coach hoje, graças a Cláudia, que foi minha mentora. Ela é minha mentora até hoje. Então, quando eu falo de coaching, com ela do meu lado, até a gente fica meio suado aqui. Mas, assim, o coaching, ele traz uma forma de trazer, de uma forma mais material, aquilo que a pessoa sonha. Você transformar o seu sonho em realidade através de uma contextualização seguida de ações lógicas e crescentes, planejadas dentro de um processo, né? Então, o coaching ele é muito importante nesse sentido. Sim. Bom, eu estou aqui com o Sérgio Oyas, grande Sérgio Oyas, CEO lá da AG Call Center. Ele está dizendo aqui que tem que criar objetivos intermediários. Vocês concordam? São as metas, né? Na verdade, colocando isso num contexto mais corporativo, né, organizacional, quando a gente trabalha, principalmente quando nós trabalhamos com processos, nós trabalhamos os processos, nós temos o nosso objetivo e, dentro dos objetivos, as metas e as nossas ações. Então, são fases, né? Então, nós definimos as nossas ações para atingir as metas, que no coaching a gente chama de milestones, né? Que são os milestones, e de ir lá para poder alcançar o nosso objetivo. Gente, eles falam tanta coisa aqui que dá vontade de aprender, né? Milestones. O que é milestones? Fiquei curiosa. Milestones nada mais é transformando isso, principalmente na questão corporativa, mas inclusive também no que nós chamamos de plano de desenvolvimento individual. Nós temos as nossas metas, né? Na verdade, são as pequenas ações, que são essas intermediárias, para que se possa alcançar um objetivo. Pequenas que vão se juntando e vira muito, é isso? Exatamente, até para conseguir alcançar o nosso objetivo principal. Então, essas metas nada mais é que os passinhos de Nenê que a gente falou agora. As metas intermediárias que o Sérgio está colocando aqui. Exatamente. Você vai de pouco a pouco. Então, é aquela coisa, eu sempre falo que, assim,
Gente, eu gosto dos animais, tá? Então, por favor, não leve a mal do que eu vou falar. Mas como é que você come um elefante? Pronto, vamos falar que Pedacinho por pedacinho. Pedacinho Não por pode pedacinho, comer, não, é a mesma não. coisa. Então, você não vai comer um elefante inteiro, que senão vai te dar Não um dá. baita indigestão. Você não tem que comer, sabe? Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Então, é a mesma coisa com relação Vou à lembrar nossa da pipoca. vida. Pipoca a gente come muito, mas é de uma em uma. Não adianta a gente querer abraçar, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Vou ou colocar até pensar no muito treinamento a grande. pipoca lá. Como... Porque você não enxerga, na verdade, né? Exatamente, Quando isso você cega. coloca na sua frente um negócio muito grande, você vê o todo, mas você não consegue ver de uma forma analítica aquilo ali. Então, quando você fatia, São etapas, né? falando de uma linguagem mais metafórica, você fatia o elefante, né? sim. Você consegue enxergar o primeiro passo, aí eu conquistei isso aqui, agora vamos para o segundo e terceiro. Exatamente. E é também gostoso, né, essa questão da conquista, né? Não ter tudo de uma vez. Isso Conquistar. Mas isso que você colocou tudo, né? é muito importante. Muito importante. Para cada etapa vencida, eu particularmente comemoro, mas é comemorar mesmo, gente. Yes. Eu me adoro. Porque era eu impossível, sou o né? Era máximo. impossível chegar até aqui. Exatamente. E é comemorar. Porque quando nós comemoramos, o nosso cérebro entende aquilo com um reconhecimento muito forte. O nosso cérebro, ele já entende. Cara, você consegue. Sabe? Então, só seguir. continua nisso que você vai conseguir. Então, é uma forma de nós criarmos crenças positivas de que realmente nós temos condições de alcançar os nossos objetivos. É aquela velha história que se dizem, né? O não a gente já tem. Exatamente. E para você ter um sim, você vai ter 500 não. Exatamente. Então, quando você tem um sim, você tem que comemorar. Sim. E você fica mais forte para o segundo passo. Exatamente. E aí você fica mais Pro forte segundo não pro também. terceiro passo. Pro segundo não também. Todos os passos. Todos os É que passos. nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos fracassos. Pode reparar, quando a gente fala, putz, eu não deveria ter feito isso. Nossa, o que eu fiz de errado? Mas quando nós A gente se sabota. quando a gente consegue alguma coisa, legal, consegui. Não, A gente tem só que enfatiza comemorar. o que a gente passa Tem de que ruim, né? comemorar. Nossa, hoje aconteceu isso, me ferrei nisso, Exatamente. aquilo, eu sou azarada, Exatamente. nada dá certo, mas assim, se está dando errado é porque eu estou no caminho de Exatamente. conseguir, né? Sim, sim. Tem uma gente que não coisa- está nem nesse caminho, não tem nenhuma Exatamente. visibilidade, não tem outra nada. situação também para a resiliência que eu acho muito importante, é muito simples até de falar, né? Mas Até no mundo corporativo, Pra nessa vida. questão organizacional Isso. pós-pandemia. para a vida de uma forma geral, né? Não, a gente entendeu que não existe fracasso na nossa vida, né? Existem resultados. Exatamente. Esse resultado pode ser um resultado de vitória, mas pode ser um resultado de insucesso momentâneo. Você teve... Né? E se o resultado não é aquele que eu almejo, aquilo que a Cláudia falou, onde eu errei, o que eu posso Aprendizado. consertar, qual aprendizado eu posso tirar disso daqui para que esse É a famosa resultado seja de experiência. sucesso. Exatamente. Entra naquele ciclo de validação que nós criamos na Sinai, né? Ciclo de validação de resultados. Então, o resultado ele não é um resultado que eu almejo. E eu não posso me deixar bater por aquilo, mas sim enxergar naquilo uma oportunidade de chegar mais perto do meu objetivo através desse aprendizado. Exatamente. Né? João, Isso é vamos importante. falar um pouquinho rapidamente, o programa Faltam acaba minutos. rápido quando vocês chegam. Acabou o programa, gente. Um Quando minuto, ele certo? chega, tem que falar, acabou o programa, Nossa, porque é muito verdade. rápido, É né? muito rápido. É porque o assunto é muito bom, né? Enfim, tudo que é bom acaba rápido. Pois é, infelizmente. Fala pra gente um pouquinho do e-book, que está saindo aí do Olha, não vai dar forno, tempo de rapidamente, falar. mas fica para o próximo programa Fica, também falar um fica. pouquinho mais e do Café com Líderes. Não dá tempo, Sim, eu acho né? melhor falar do Café com Líderes, que o e-book a gente tem... mas tem mais... Eu e a Cláudia, nós estamos, dentro da Sinai Consultoria, elaborando um café, onde nós vamos chamar alguns líderes empresariais para participar conosco, para troca de informações, de ideias, de criação de cenários para o futuro que já está aí, né, já Exatamente. chegou. E no próximo programa a gente vai falar mais ativamente sobre datas, vamos lançar os convites, vamos fazer um negócio mais Como vai incorporado. ser a dinâmica? 10 segundos para terminar o programa. Passo a bola para você, Quero Simone. agradecer a presença da Cláudia. Cláudia, Muito quero obrigada. você aqui com a gente. Com certeza, Vou falar com o estamos juntos. Dirceu, de pessoal de casa perguntando do Dirceu. Dirceu, com certeza, segunda-feira está aqui. Ele foi fazer uma viagem aí a trabalho. Mas ele está sintonizado. Claro que nos doces, né, gente? Mas em vocês também. Grande beijo e até o próximo programa. Até logo, pessoal. Tchau, gente. Sem Pauta! De volta segunda-feira às 7 da noite.